Olá, meus amados, meus queridos, boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que você for ver esse vídeo. Olha, você que vai estar assistindo esse vídeo, eu quero te pedir um favorzinho, aquele favorzinho. Você senta o dedo no like, você dá aquela curtidinha, aquele joinha pra gente. Você que não é inscrito, se inscreve para nos ajudar no canal e compartilha com os amigos se a mensagem falou com você. Também pode comentar. Comenta se você gostou, como Deus falou contigo, enfim, que você faça um bom proveito e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Eu quero trazer aqui hoje uma reflexão acerca como nós devemos nos posicionar diante de Deus, reconhecendo que Deus é todo-poderoso, que a vontade dele é suprema e que também a misericórdia dele é grande. Deus, ele quer sempre nos ajudar, Deus quer sempre nos abençoar. Mas o que eu quero falar hoje, eu quero falar em relação quando o homem peca, quando o homem erra, quando o homem falha, quando a pessoa comete alguma falha, algum erro, algum pecado, como ele deve se posicionar. Como ele deve se posicionar diante de Deus. Deus está sempre pronto para nos perdoar, só que cabe a nós buscarmos esse perdão ou não. O que eu quero falar hoje aqui, eu quero começar aqui com o início de tudo, Gênesis, na tentação e na queda do ser humano, que houve ali um posicionamento errado em relação ao Adão com Deus quando ele errou. E o que eu quero falar é que às vezes acontece isso como cristão. O cristão, ele deixa a palavra de Deus e ele em algum ponto está saindo fora da palavra, está fora da palavra, e ele sabe disso, ele sabe que está errado, ele sabe que pecou. Ele começa o quê? Se esconder de Deus. Se esconder de Deus quer dizer, já não quer mais vir à igreja, já não quer mais orar, já não quer mais nem conversar com os irmãos, porque sabe que os irmãos podem tocar em algo que ele sabe que está contrário à maneira de vida que ele está vivendo. E às vezes, só que ele sabe, dentro dele, ele como cristão, porque ele não deixou de ser filho, ele sabe que aquilo está errado e que ele precisa se consertar. Mas ele diz, não, mas deixa eu ficar aqui escondidinho no meu lugar, porque eu estou vendo minha vida fora da palavra. E às vezes ele encontra até dificuldade de voltar por causa desse posicionamento. Os dias vão passando, o tempo vai passando e a pessoa vai ficando mais distante, às vezes vai trazendo coisas para a sua vida piores. As coisas vão acontecendo cada vez mais fora da palavra de Deus e ele procura meio que se esconder. Isso aconteceu com Adão quando ele pecou, quando ele caiu em si do seu pecado. Mas isso é um erro que nós devemos fazer, porque Deus está sempre pronto a nos receber, a nos perdoar e se a gente cair, a nos levantar e nos ajudar a levantar e caminhar. Eu vou pegar aqui o Gênesis capítulo 3, que fala da queda, para nós entendermos isso. Diz, ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Você vê que aqui já tem uma mentira, né? Porque a serpente chega e diz, Deus disse para você não comer de nenhuma. Deus não falou para não comer de nenhuma, Deus falou para não comer de uma só. Aí diz assim, e disse a mulher, a serpente, do fruto de todas as árvores do jardim comeremos. Então, essa é a verdade. Deus disse, come de todos os frutos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então tinha duas ordenanças de Deus aqui, não comer daquele fruto e nem tocar, quer dizer, nem dar atenção, nem chega perto, nem se aproxima. Isso aqui são coisas que são erradas, que às vezes são coisas até prazerosas, mas nós não precisamos, nós temos que evitar até de chegar perto daquilo, até de nos envolver naquilo. Isso pode ser algo que podemos tocar, algo físico, ou pode ser mesmo vamos dizer assim, um pensamento, uma maneira de se conduzir na sociedade que está contrário à palavra de Deus. Nós não devemos nem chegar perto daquilo. Quem está praticando aquilo, que pratica, fica na sua, por exemplo, a idolatria mesmo. Eu não tenho, cada pessoa tem, pelo nosso país, que existe uma democracia, todo mundo tem o direito de ter a sua fé, acreditar no que queira,
não posso discriminar uma pessoa pelo que ela acredita. Agora, eu não... A adoração dela, aquilo ali. Não, espera aí, vamos. Hoje se fala muito de ecumenismo. Não, mas nós devemos ser ecumênico, tá todo mundo. Não, espera aí. Se está contrário à palavra de Deus, não tem o que estar junto daquilo e chegar perto daquilo ali. Deixar aquilo ali para quem gosta. Agora, logicamente, isso. Ah, mas isso é discriminar. Não, não é discriminar, não. Aquela pessoa tem uma fé, eu não posso. Eu não tenho que criticar a fé dela, eu não tenho que, vamos dizer assim, eu não tenho o direito de ficar condenando ela, mas eu tenho o direito de não praticar juntamente com ela aquilo ali, porque na minha visão, biblicamente, está errado. Como também ela pode achar também que a minha maneira de adorar a Deus, de buscar a Deus está errada e ela não querer se misturar, e ela é um direito dela, já que ela defende uma outro tipo, uma outra, vamos dizer assim, usar outra forma de fé, uma determinação. A fé dela talvez seja naquilo que ela, naquele ídolo, naquela divindade, é o direito dela. Então, já como eu não adoro aquela divindade dela, ela também tem o direito de não participar, de não querer participar daquele culto que eu presto a Deus. Isso é o direito de cada um. Isso não nos torna inimigos uns dos outros, porque você pode não estar de acordo com a fé de alguém, você pode não compartilhar com ela vamos dizer, daquele culto que ela presta, daquela divindade, mas isso não quer dizer que você tem que ser inimigo dela ou ela é inimigo teu. Infelizmente, as pessoas às vezes levam esse lado para um lado de inimizade, mas nós temos que separar o ser humano e as suas escolhas de fé ou de qualquer filosofia, qualquer entendimento que ele tem. Agora, lógico, você acredita nisso? Você faz parte desse grupo assim? Não, eu não faço porque eu não creio nisso, vai contra a minha fé, então eu vou ficar de lado, então eu vou ficar fora. Continuando. Então ele diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então a mulher olhou para a árvore, a serpente chamou a atenção da mulher: olha para essa árvore, olha o fruto dela. Ela viu, pois não, realmente é muito bonito, é muito agradável olhar. Tem coisas que é muito bonito, é muito agradável aos olhos, né? Mas não é lícito tê-lo ou buscá-lo para si. Então ela achou, viu que era desejável também, que aquilo daria entendimento. Realmente tem coisas que às vezes pode te dar um entendimento maior, abrir mais teu entendimento para aquilo, mas às vezes é um entendimento que você não precisa, você precisa em comunhão com Deus. Aí ele diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela vibração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então nós vimos aqui o posicionamento. Quando Adão se caiu em si, que estava no pecado, e ele percebeu que Deus estava, ele se escondeu. Mesmo às vezes isso acontece com o cristão. O cristão, ele começa a deixar caminhar com Deus, ele começa a se esconder de Deus. Se esconder de Deus assim, ninguém se esconde de Deus, na verdade. Mas a pessoa começa a não querer chegar perto mais de Deus. A pessoa não quer mais orar, já não sente mais vontade de orar, já não sente mais vontade de ler a Bíblia, até porque você sabe que se for na Bíblia, a Bíblia vai estar mostrando para ele o seu erro. Às vezes ele não quer vir mais na igreja, ou às vezes ele não quer mais nem contato com os irmãos, porque ele assim, pode aquele irmão usar a palavra para querer me corrigir. E logicamente, se você é uma pessoa que o caminho dela não está certo, você vai procurar alertar ela. Alertar é para o bem dela, mas a pessoa não quer, então ela começa a se esconder, começa a se afastar. Isso é certo? Não, isso está completamente errado. Porque você, não, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Verdade, ninguém tem nada a ver com a sua vida, a vida é sua, você que faz suas escolhas, mas se eu estou vendo que você está errado e eu tenho acesso a você, eu vou te mostrar, ó, poxa, vamos buscar Deus, vamos nos unir a Deus. Não, mas aconteceu isso, ou aconteceu aquilo, ou por causa disso, ou, olha, eu não estou tão bem, o que é que eu vou ver na igreja, se eu vou ser hipócrita? Vem como você está, meu filho, para que Deus te limpe, que Deus te purifique, que Deus te ajude. Ele não quer que você se perca, Ele quer que você deixe. Se você caiu, pegou o caminho do erro, Ele quer que você volte para Ele, se conserte e seja salvo. Porque se continuar assim, vai acabar perdendo o mais importante, a salvação, a vida eterna. Porque a gente perdeu um bem material, ou até um ente querido, isso não é nada comparando perder a vida eterna.
Então, Adão, ele procurou se esconder. Agora eu quero pegar um bom exemplo de alguém quando errou, foi diferente. Ao invés de se esconder, ele se aproximou mais de Deus quando ele caiu em si do seu pecado. Esse alguém que eu falo é Davi. Aí está o exemplo de quem foi, porque Davi foi vitorioso. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era perfeito? Não, era um homem muito errado. Tem muitas coisas erradas de Davi. Você vai encontrar muitas atitudes de Davi, atitudes feias. Atitudes feias. E ele cometeu um dos pecados terríveis. Ou melhor, ele cometeu 2 pecados ao mesmo tempo. Um de possuir uma mulher casada, ser apropriado da mulher do camarada, e outro de matar o camarada, porque ele não matou com as próprias mãos, mas ele criou uma situação, uma ocasião para que ele fosse morto, e aquela morte foi tributada, colocada na conta dele pelo próprio Deus. Aí Davi erra, comete esse pecado, que é o pecado de adultério, seguido com a morte do marido da mulher, e fica tranquilo, está tudo bem, agora está tudo resolvido, ninguém viu nada, ninguém vai dizer nada, só que de repente Deus manda o profeta até Davi. E quando o profeta chega até Davi, o profeta diz assim: e o Senhor enviou, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, e o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, e o seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, em seu regaço, e a tinha como filha. Vindo um viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. E então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. Aqui tem uma coisa, né? Quando Natã contou essa história, essa injustiça, nossa, Davi ficou revoltado com a injustiça. Às vezes a gente nos revoltamos muito com a injustiça que as pessoas cometem, às vezes cometem com alguém. Quantas vezes não ficamos indignados? Puxa, mas essa pessoa fez isso com essa pessoa, mas essa pessoa agiu assim. Mas às vezes nós cometemos injustiça e nem percebemos. E não somos tão duros com a nossa injustiça que cometemos. Às vezes cometemos injustiça com as pessoas e achamos que, não, comigo não foi tão assim. Aí continuando, Davi disse: esse homem merece ser morto. Aí, versículo 6 diz: e pela cordeira tornará a dar quadruplicado. Porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Isso aqui era uma lei que tinha na lei de Moisés, né? Quem roubou algo de alguém devolveria 4 vezes mais. Quadruplicado. Estou errando aqui, eu enrolando essa palavra. Aí diz assim: então Natã diz, disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul e te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. E Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Quer dizer, ele mandou ele para a guerra para ser morto lá pelos filhos de Amon, que estavam em guerra contra Israel. Então, nós vemos aqui, Deus coloca essa morte na conta de Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Uma coisa interessante, irmão, isso aqui. Quando a pessoa comete um pecado ou uma injustiça com alguém, Deus toma aquilo para si. Porque Davi tinha cometido a injustiça com Urias, deitando-se com a mulher dele, depois mandando ele para ser morto. Deus diz assim: agora, pois,
Aí Deus diz assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes. Quer dizer, no dia, na hora que Davi toma a mulher de Urias para ser sua mulher, aquele pecado foi totalmente contra Deus. Nós temos que olhar isso, o pecado. Por isso que Paulo advertiu a igreja que um cristão estava cometendo injustiça com o outro. Ele disse assim: vocês tomam cuidado, hein? Os injustos não entrarão no reino dos céus. As pessoas às vezes acham que determinados, tem aqueles pecados bem específicos, a prostituição, bebedice, não sei o que mais, é outro e outro, não vai entrar. Mas tem a injustiça também. Às vezes a pessoa está cometendo. Nós temos que tomar muito cuidado para não ser injusto, porque quando somos injustos com alguém, nós estamos desprezando a Deus. Não é? Às vezes achamos que estamos desprezando a pessoa, estamos desprezando a Deus. Essa é uma preocupação que nós devemos ter, cada um conosco. Mas o que eu quero falar aqui não é isso, eu quero da questão. Quando ele diz assim, ele diz assim, diz o Senhor: eis que suscitarei a tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei das mulheres perante teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as mulheres perante este sol. Isso aqui aconteceu, lá o próprio filho de Davi se deitou com as mulheres dele, e pôs ele para fugir do trono. Depois Deus deu de volta, foi o caso como que é o nome do filho dele agora? Me fugiu o nome. Fugiu agora o nome. Depois eu lembro. Aqui. Aí diz: porque tu fizeste em oculto, mas farei este negócio perante todo o Israel. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou teu pecado, não morrerás. Era um pecado de morte, viu? Porque se pegasse um homem adulterando com a mulher, era para ser apedrejado os dois. Se pegasse, e se alguém matasse alguém, também poderia ser vingado. Então, quer dizer, é um pecado. Mas Deus perdoou. Aí ele diz: todavia, porquanto, por este feito deste lugar, sobremaneira, é que teus inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu. Para que todavia, porquanto, com este feito deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi, adoeceu gravemente. E buscou Davi ao Senhor pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Olha que coisa interessante, aqui que me chama a atenção. Qual foi o posicionamento de Davi? Se esconder: eu estou no pecado, estou errado. Não quero mais nem buscar a Deus, não adianta nada. Ele foi buscar Deus, se aproximou mais de Deus. E para você ter uma ideia do quanto Davi buscou a Deus, está no Salmo 51, que é um salmo bem conhecido, foi feito a Absalão, filho de Davi, que tentou usurpar o trono. Estava esquecendo o nome, só lembrando, Absalão. Mas, então, Davi escreve, para você ter uma ideia, a oração de Davi, que é uma oração de arrependimento, de busca a Deus, que ele fez justamente depois que ele foi orientado, que ele despertou desse pecado. Olha a oração, olha o Salmo 51. Você pode ler, aí pegar a sua Bíblia, ler. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Primeira coisa: Deus, tem misericórdia. Deus, eu não mereço, mas tem misericórdia. E é segundo o que? A tua benignidade. Ele fala: apaga minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus, eu não mereço, mas isso é muito misericordioso, então apaga minhas transgressões. Aí ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Deus, eu estou sujo, eu estou imundo, mas eu não vou fugir, eu não vou me esconder, eu estou aqui para o Senhor me lavar, para o Senhor me purificar. O que eu quero que você entenda nessa mensagem é: se você errou, eu estou falando, várias pessoas vão ver esse vídeo, mas de repente, você que vai ver esse vídeo, você é uma pessoa que saiu dos caminhos de Deus, você é uma pessoa que deixou aquela caminhada que você está andando pura, e você sabe que a caminhada que você está levando hoje não é tão pura, e você está com vergonha até de voltar para a igreja. Não, meu irmão, volta sim, não se esconde de Deus não se esconde da igreja, não se esconde de ninguém, vai aos pés de Jesus, vai aos pés de Deus, Deus quer te restaurar. Mas pastor, o que eu fiz, eu acho que não mereço mais. Não,
Você pode não merecer, e não merece, eu também não mereço o amor de Deus, mas Deus é grande misericórdia. Busca isso. Ele diz: Deus, lava-me completamente da minha iniquidade. Se escondendo, você não vai se lavar do seu pecado, você não vai se livrar dele. É você chegando a Deus. Só Deus tem o poder de te lavar, de purificar. Purifica-me do meu pecado, Deus. E quando Deus vai fazer isso? Quando você se voltar para Ele, quando você se aproximar dEle, quando você se humilhar diante dEle. Essa oração o cabeçalho desse salmo diz: Salmo de Davi para o cantor bom, quando o profeta Natan veio a ele, depois de entrar a Betseba. É um salmo de arrependimento. Aí diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre repetido de mim. Meu pecado. Adão, quando pecou, o pecado estava diante dele? Estava, ele sabia que estava errado, ele sabia que tinha pecado, mas ele procurou se afastar de Deus, se esconder de Deus, se esconder da comunhão com Deus. Não, nada pode. Mas eu não sou mais digno de ter comunhão com Deus, eu perdi minha comunhão. Se perdeu, busca. Reconhece que você errou. Porque o pecado vai estar ali mesmo, que você queira negar, se esconder, mas você, na tua consciência, na tua mente, você vai sempre lembrar: não estou certo, está errado, a palavra de Deus diz isso, olha que vida eu estou vivendo. Então se aproxima de Deus, com pecado, sem pecado, tem que se aproximar dele mesmo. Se está sem pecado, melhor ainda, se aproxima para adorar a Deus. Mas se caiu no pecado, caiu no erro, se foi longe demais, então se aproxima com o pecado e diz: Deus, eu estou com muito, eu estou sujo, me purifica. É o que Davi estava dizendo: me lava, me purifica do meu pecado. Ele diz: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Deus, eu pequei contra ti. Eu fiz contra o Urias, eu fiz, mas foi pecando contra ti, porque eu desprezei tua palavra. Eu tomei essa atitude, Deus, foi um desprezo contra a tua palavra, eu pequei contra ti, então me ajuda. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui ele reconhece a condição dele: Deus, o Senhor sabe que eu sou, né? Eu sou ser humano, fui concebido em pecado, e acabei caindo aqui, então eu preciso da tua ajuda. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aí ele começa: purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Você tem que entender isso. Se você foi longe demais, se você errou, se você pecou, Deus tem o poder de te purificar e te deixar mais branco que a neve. Se só Ele tem. Então não adianta fugir, tem que se aproximar mais, tem que chegar perto dEle. Aí ele: faz-me ouvir com júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Ele estava moído, né? Pela palavra. Então Deus, me faz sentir a alegria, eu quero ouvir o júbilo, eu quero a tua alegria. Ele: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Pequei porque meu coração não era puro, então cria em mim um coração puro. Esse que eu tenho não é puro, então me dá um puro. Me dá um espírito reto para andar na retidão contigo. Ele: torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com teu espírito, então ensinarei os transgressores teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, então a minha língua louvará altamente ao Senhor. Então aqui nós vemos Davi se voltando para Deus. É isso que eu quero deixar para você nessa mensagem, é isso que eu quero deixar. Principalmente, não sei quem vai assistir, a sua condição quando você estiver vendo esse vídeo. Se você é uma pessoa que saiu distante, está até afastado da igreja, está até com vergonha de voltar para a igreja, até porque você olha na sua condição, você realmente saiu fora. Meu irmão, volta para Deus, volta para Jesus. Deus, se você se sujou muito, Deus é Ele que tem o poder de te limpar. Mas quando você reconhecer e se voltar para Ele, não fuja, não se esconda. Se esconder não vai adiantar. Agora, se você buscar, Ele te restaura, porque Ele é um Deus de muitas misericórdias. Deus abençoe, forte abraço. Não esquece não esquece de dar um like, aquele joinha pra gente. Dá um joinha assim, dá. Nos ajuda aí no canal. O canalzinho tá pequenininho, fraquinho, mas você ajuda compartilhando, comentando, dando um like, se inscrevendo, né? Se você que não é inscrito, se inscreve, compartilha com teus amigos, manda também eles se inscreverem. Se tiver alguém que você conhece, está desviado, envia essa mensagem para ele. Está na hora dele voltar. Deus o ama. Deus é cheio de misericórdia e de benignidade. Deus tem o bem para ele. Amém? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Fica com Deus. Fica na paz.